Oi pessoal, eu sou Maíra Thaisa e está começando mais um Escritores com Você, o seu programa semanal, sua revista eletrônica, mas que não fala muito sobre famosos não, quer dizer, fala, mas mais sobre escritores. É como se fosse um telejornal do mundo editorial. Tudo que tem relacionado com editores, escritores, lançamentos, e-books mais vendidos e tudo que ocorre no Brasil e no mundo relacionado a tudo isso vai parar aqui no Escritores com Você. Sempre estaremos juntos, todas as semanas, principalmente, debatendo e mostrando para vocês todos os fatos, todos os acontecimentos, notícias boas e não tão boas, os lançamentos para os que são fãs de grandes escritores, aqui ou fora, em outros países, para ficarem bem antenados e bem informados com relação a tudo isso, ok? Vamos lá começar o nosso programa? O primeiro destaque de hoje. No primeiro destaque de hoje do programa, vamos destacar os escritores brasileiros que o mundo mais admira. Entre a lista em que configuram mais de 10 escritores, tem Paulo Coelho, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e muitos outros. Vamos dar uma conferida? Vamos embora. Aqui está a lista. O primeiro escritor que configura na lista é ninguém mais nem menos do que Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, que é mineirinho, nasceu em 1902 e faleceu em 1987, com 85 anos de idade. Ele é uma unanimidade. Comprometido com a realidade social, é um profundo conhecedor da alma humana, escreveu poemas, contos, crônicas, que tocaram fundo mesmo. E trabalhou como tradutor. Os primeiros textos foram publicados no Diário de Minas. Deu início à publicação à revista e é dono de uma extensa produção literária com mais de 50 livros publicados, como alguma poesia e antologia poética. Vamos ao próximo escritor. Chico Buarque, que nasceu em 1944 e vive até hoje. Chico Buarque, que além de escritor, é também músico, né? Já tem aí uma vasta legião de músicas muito conhecidas por todos os brasileiros, ou quase todos. O nome dele completo é Francisco Buarque de Holanda, que é um artista múltiplo, é cantor, compositor, dramaturgo, escritor, destacou na música e depois foi para os textos e para as livrarias. Ele é dono de uma extensa obra que passa pelo samba, bossa nova, MPB, jazz, blues, entre muitos outros. Vamos lá. Clarice Lispector, como poderíamos deixar a famosíssima Loba, como o irregular costumamos chamá-la, de fora dessa lista, hein? Não poderia mesmo. Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Na verdade, Clarice Lispector não é brasileira. Ela nasceu na Ucrânia e se naturalizou brasileira depois que veio para cá, ainda na adolescência. Aliás, perdão, aos 2 anos de idade, em 1922. Publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, aos 23 anos, e depois os livros foram traduzidos para vários outros idiomas. Ok? Graciliano Ramos, que já nasceu um pouco mais cedo, em 1892, e faleceu em 1953, que tinha bloqueio de vida e tinha vocação para a literatura desde jovem, mas se destacou mais como cronista em jornais. Ele é envolvido com a política, foi preso em 1937 e escreveu Memórias do Cárcere devido a isso. Tem uma que nós chamamos de Vidas Secas, que tratou do sofrimento de retirantes, vítimas da seca, que tratou da seca no Nordeste, publicada em 21 países. E há muitas nos eletroobrigatórios dos principais vestibulares do país. Vidas Secas realmente é muito interessante, é muito bom para os estudantes, principalmente do ensino médio, porque é um tema, um livro que cai muito em vestibulares principalmente. Então, uma leitura praticamente obrigatória, importantíssima. Graciliano Ramos deixou um acervo cultural preciosíssimo para todos nós. Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 e morreu em 1967. Ele é escritor, foi médico diplomata. Com pouco mais de 20 anos, escreveu seus primeiros contos, premiados pela revista O Cruzeiro. Como diplomata, ele ficou muitos anos de regresso ao país para estudar a vida sertaneja, seus gostos, hábitos, costumes. E, devido a isso, tudo isso inspirou para escrever seu grande sucesso, Grande Sertão Veredas, que são traduzidos para vários idiomas. Jorge Amado, que nasceu em 1912 e morreu em 2001. Inclusive, no ano passado, houve o centenário do Jorge Amado, que foi um grande sucesso. Ele nasceu na Bahia, né? Boa parte das obras se passa
destaca cenários e contextos baianos. Formado em Direito, nunca exerceu a profissão, mas se envolveu com a política. Foi deputado do Partido Comunista e em 3 ocasiões teve que se exilar em outros países. É um dos mais premiados aqui no exterior e sua obra foi traduzida para mais de 55 países, em 49 línguas diferentes. Muitos dos livros, inclusive, foram levados ao teatro, à televisão e a cinemas, como Dona Flor e seus 2 maridos. Machado de Assis inclusive, é o fundador da Academia Brasileira de Letras e muitos dos seus livros também são temas obrigatórios para o ensino médio, para quem quer prestar vestibular, como, por exemplo, Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma literatura obrigatoríssima e realmente muito famosa tanto aqui no Brasil quanto no exterior. É o primeiro ocupante da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Ele é de origem humilde, não teve acesso à educação formal, estudava como podia, mas aos 15 anos publicava seu primeiro livro. Escreveu em vários jornais e revistas e publicou o primeiro livro, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, em 1861. Fora isso, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, como eu já tinha citado antes, que já foi traduzido para mais de 10 línguas. Mário de Andrade, ícone do movimento modernista brasileiro, quem não se lembra da famosa Semana das Modernas que ocorreu em São Paulo em 1922. Semana das Modernas que contou, inclusive, não só com ele, com Mário de Andrade, como também com Oswald de Andrade, um outro escritor muito conhecido, um grande poeta, que também configura aqui na lista, para aparecer já já, vocês não podem perder. Ele participou, na verdade foi o líder, um dos grandes líderes do movimento modernista, que contou com Oswald de Andrade, Anita Malfatti, né, Di Cavalcanti, Tarsila da Amarela e muitos outros, uma semana importantíssima para a escrita no Brasil e até no mundo também, né? Foi importante porque escandalizou um pouco para os padrões morais daquela época, mas muito importante para todo mundo. Ele liderou a Semana Moderna e outros membros. E inovou o movimento com a tradição literária como a Paulineira Desairada, que na história de São Paulo em versos livres, cheios de neologismos. Tinha uma crítica ácida, retratando a autoridade como em amar, verbo intransitivo. O encontro do processo de civilização no país, que resultou em Macunaíma, uma outra grande obra muito importante de Mário de Andrade. Boa parte da produção literária foi traduzida nos principais idiomas. Milton Raton nasceu em 1952 e vive até hoje. Ele é um amazonense, radicado em São Paulo, tradutor, professor e colunista de jornais. É considerado um dos maiores escritores vivos brasileiros, e vocês já vão entender por quê. Sobre microficção, memórias autobiográficas de sua infância em Manaus e relatos da história oral da região, por diante pela imensidão da selva amazônica. Recebeu, inclusive, o Prêmio Jabuti, um dos maiores do mundo. E tem obras publicadas em 14 países e traduzidas para 12 idiomas. Moacir Clear, nasceu em 1937 e faleceu em 2011, há 2 anos atrás apenas. Ele era médico e escritor gaúcho de origem judaica. Ele fez uma vasta produção literária, escrevendo sobre temas como medicina, judaísmo, socialismo e a vida da classe média urbana. Ele publicou contos, ensaios, romances, crônicas, enfim, quase todos os tipos de livros. E tem mais de 60 livros lançados no Brasil, né, como Os Leopardos de Cassila, um dos maiores sucessos. Tem contar que colecionou prêmios nacionais e internacionais no Brasil, no exterior, e é um dos escritores brasileiros mais prestigiados e vendidos no país. E muitos dos seus textos também foram publicados no teatro e no cinema, inclusive. Olha aí, falamos dele agora há pouco, está configurando a lista também Will de Andrade, nasceu em 1890 e morreu em 1954. Ele também participou da Semana de Arte Moderna e foi um dos seus grandes idealizadores, né? Mário de Andrade já teve companheira separada da Tarsila Amaral, que chegou a ser seu esposo na época, se casaram em 1926 e se separaram em 1929. A partir daí, ele se juntou a Pagu, uma grande outra escritora da época também, com quem ficou até 1945, mais ou menos, nessa época. Anita Malfatti, outros grandes nomes das artes, literatura e ciência. Ele escreveu romances, poesias, principalmente, hein? Ele escrevia as poesias e sua esposa na época, Tarsila do Amaral, fazia as ilustrações para seus livros de poesias, o que era uma coisa bem interessante também, uma publicidade muito boa. Ele escreveu poesias sobre teatro e críticas literárias, também fazia umas boas críticas ácidas dele.
Ele era polêmico, transgressor, crítico e defendia a criação de uma cultura própria, que respeita a diversidade em suas formas, e se soltasse das amarras da cultura erudita europeia. Uma coisa mais brasileira, mais nacional, que se deu inclusive com o movimento da ANTA, do pau-brasil, do verde amarelismo, muitas outras coisas também. Aqueles manifestos pau-brasil, manifesto antropofágico, Serafim Ponte Grande, o Rei das Velas, são algumas de suas obras mais conhecidas. Paulo Coelho, Grande Mago, também não poderia ficar fora dessa lista. Grande Mago, que tem livros muito conhecidos como Aleph, que é seu livro mais recente, mas também muitos outros, como O Alquimista. Ele nasceu em 1947 e vive até hoje. Ele é escritor que mais vende livros em todos os tempos no Brasil e no mundo, ultrapassando a marca dos 150 milhões de livros vendidos, né? Tudo que ele publica se torna best-seller, fazendo histórias com toque de misticismo e esoterismo, encanta o público variado de todas as gerações. Há 25 anos não sai da lista dos autores mais vendidos, listando os recordes, com o livro Alquimista, disponível em 69 idiomas. Nós falamos no segundo programa um pouco sobre ele, e aqui está de novo. Grande Mago, mora atualmente em Genebra, na Suíça, e na fortuna está avaliada em 100 milhões de reais. Tá podendo, hein? Rubens Fonseca, nasceu em 1925 e vive até hoje. Desde o lançamento do seu primeiro livro, Os Prisioneiros, em 1973, ele se dedicou quase que exclusivamente à literatura. É um dos autores mais admirados, que não em máximo da literatura brutalista, né? Que fala da violência urbana, dos crimes, dos mistérios, da política, da exclusão social, com pano de fundo, a grande arte, uma das suas obras famosas, no qual está inspirada a série de TV Mandrake. É um bom exemplo do estilo. Admirado nacional e internacionalmente, tem uma série de prêmios no currículo e seus livros também estão traduzidos em vários idiomas. Ok? Esse é o primeiro destaque do programa de hoje. Vamos agora falar de um outro destaque. Na verdade, vamos falar agora de um jovem escritor brasileiro que leu uma obra para Philip Roth em um evento literário. Trata-se de Felipe Franco Munhoz, de 23 anos, era um escritor brasileiro, um pouco anônimo ainda, mas que participou de um evento literário em New York e leu uma obra para Philip Roth, um outro grande ator, um outro grande autor, escritor americano, mas que se aposenta agora. Vamos saber agora um pouco aqui, é uma notícia que está sendo exposta no G1, né, que é da Globo. A aniversário de 80 anos do escritor norte-americano celebrado em New York. Felipe Munhoz é autor de um romance baseado na obra completa de Roth, devido a isso fez uma grande homenagem, uma baita homenagem para ele. Ele embarcou em New York, nos Estados Unidos, onde participou das comemorações alusivas no aniversário de 80 anos de Philip Roth. Munhoz participou de 2 mesas de discussão sobre as obras do autor, que é considerado um dos escritores mais influentes da literatura mundial. O evento contou com professores universitários e fizeram um evento para ele. Além de mediar amigos de debates, Munhoz leu trechos do romance Mentiras, escrito por ele, e que possui uma grande influência das obras de Roth. O livro não foi publicado e foi produzido a partir de uma bolsa de 30 mil que o escritor recebeu da Funarte em 2010. O romance é o nome do lançamento no Brasil do livro Deception. E essa é a obra do norte-americano é construída por diálogos entre personagens, algo que o Felipe também fez parecido no seu livro, que aborda os diálogos das criações literárias. A escolha dos personagens na América Ocidental, tomando por base a característica de Roth, introduzir personagens alter egos em seus romances, ele fez aspectos parecidos da vida dele, que faz parte do Deception. Foi por isso que introduziu Felipe, assim como Roth, que é o personagem Felipe que conversa com os amantes, que de certa forma ele é. Ele faz isso colocando elementos da vida dele, falando de coisas boas da vida dele, disfarçando. Eu compro um pouco o personagem com a minha biografia. No biográfico, é um personagem que parte pode ser confundido comigo. E em uma passagem ele diz aqui, o Felipe Munhoz, essa coisa de finitude, da possível morte iminente, realmente uma identificação com Roth. Eu gosto de um texto duro. O Marcelino Freire falou para mim uma vez que quando ele abre um livro, espera encontrar o pior da humanidade, é por aí. Então é uma coisa também bem interessante. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Esse aqui, para quem não conhece, é o Felipe Franco Munhoz, de 23 anos de idade. É o escritor que fez essa homenagem para o Philip Roth, aqui no portal G1 do Paraná.
Aqui tem toda a matéria disponível nesse site. E aqui é o Philip Roth. Aqui diz no final, em entrevista concedida no fim de 2012, ele anunciou que não deve escrever novos livros. Vencedor do Pulitzer por Pássaro Americano e premiado por clássicos como Complexo de Portnoy, Operação Shylock e O Animal Moribundo, o escritor norte-americano encerrou a profícua carreira com Nêmesis em 2010. Segundo o autor, após reler todos os livros favoritos, além dos próprios, sentiu que era o momento de aposentar a pena. Queria ver se eu perdi tempo escrevendo. No fim de sua carreira, o boxeador Joe Louis disse: eu fiz o melhor que pude com o que tinha. É exatamente o que eu diria do meu trabalho. Depois disso, decidi que não farei mais ficção. Não quero ler e escrever mais. Ok? Esse é o segundo destaque do programa de hoje. Vamos falar agora dos 15 poetas de grande destaque da Amazônia. É a Amazônia, se pergunta a Amazônia, mas a Amazônia também guarda grandes nomes, grandes talentos da literatura brasileira. E vamos mostrar 15 deles agora para vocês. Vamos falar, vamos expor os seus nomes principalmente. Portal Amazônia, que lembra grandes nomes da poesia do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Vamos falar aqui seus nomes em ordem. Primeiro, Alci Araújo, do Pará. Aldido Filgueira, Amapá. Álvaro Maia, Manaus. Aníbal Bessa, Manaus. Bolívar Marcelino, Roraima. Elique Rufino, Roraima. Elson Faria, Manaus. Jorge Tupique, Acre. Luiz Bacelar, Amapá. Marcos Carpenter, Manaus. Marcos Martins, Pará. Tenório Teles, Amazonas. Terreiro Aranha, Pará. Thiago de Melo, Amapá. E Violeta Branca também. Eles são os 15 grandes poetas de destaque na Amazônia, que podem, quiçá, se transformar em grandes poetas no Brasil inteiro ou até no mundo. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos agora dar uma notícia muito melhor ainda, que atravessa as barreiras, atravessa o Brasil e vai parar no Egito. Estamos falando de estudantes egípcios que traduziram para o árabe poemas de autores hispano-americanos, uns famosos escritores latinos, espanhóis. Essa notícia também está divulgada aqui no site do G1, Pop Art. Estudantes de Cairo, no Egito. Eles são estudantes de espanhol, traduziram para vários autores hispano-americanos, reunidos em uma seleção que devem se dar nos próximos dias, tanto em árabe como em espanhol. A presidente da Associação dos Poemistas do Egito, Nadia Ouamerri, reservou esta família entrevista coletiva que mais de 50 alunos elegeram a traduzir essa poesia de acordo com o livro de espanhol. Dessa forma, os versos do argentino Jorge Borges, do chileno Pablo Neruda, do peruano César Varejo e do uruguaio Mário Benedetti, entre outros, serão visitados entre os próximos dias 9 e 10 nas salas das universidades do Cairo e Einstein. Com a colaboração de 16 países de fala hispana e 4 universidades egípcias, o Instituto Cervantes e a Associação de Escolaristas do Egito organizam essa iniciativa para que o público egípcio tenha mais conhecimento sobre a poesia espanhola do século XX. Segundo o diretor, Eduardo Calvo, a ideia surgiu após escutar em áudio um poema de Borges desde a Espanha que tinha sido traduzido para árabe. Obras dos escritores menos conhecidos fazem parte da lista, que foi confeccionada com sugestões das embaixadas de diferentes países, junto com o critério dos organizadores. Interessante, muito bacana essa ideia, essa iniciativa, realmente para que outros estudantes, para que os idiomas eles não interfiram no bom entendimento e na cultura dos grandes textos, para que o idioma não prenda as pessoas, para que todo esse ensinamento aí ultrapasse as barreiras e para que muitas obras sejam conhecidas em quase todo mundo mesmo, que realmente é muito importante. Vamos agora falar de um assunto interessante. Claro, vamos falar sobre escritores, mas você sabia que existem muitos escritores famosos que têm muitos animais de estimação? Pois é, nós vamos mostrá-los agora mesmo. Então, escritores famosos e os seus bichinhos de estimação, seus companheiros inseparáveis de vida, em muitos casos. Cães, gatos e até pavões já fizeram companhia dos mestres da literatura mundial.
Vamos conhecer esses animaizinhos sortudos agora? Vamos lá. Vamos mostrar esse primeiro aqui. Na coluna Livros da Mudam Pessoas, ok? Esse primeiro aqui é o Neil Gaiman e seu cachorro Cabal. O autor de romances e quadrinhos é um dos mais aclamados da atualidade. Escreveu Stardust, Deuses Americanos e a graphic novel Sandman. Já que é William Faulkner e seus cães. Eles são dos maiores autores do século XX. Escreveu livros, contos e poesias. Algumas de suas obras mais conhecidas são O Som e a Fúria, Enquanto Eu Agonizo e Desça Moisés. Mark Twain posa com seu gatinho no ombro. O escritor humorista é conhecido pelos romances As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Um gatinho é bem interessante, né? Esse aqui é o Kurt Vonnegut, corre com seu cachorro Pumpkin. Ele escreveu romances, ensaios e peças de teatro. Ficou famoso por Matadouro 5, O Espião Americano, Revolução no Futuro e Cama de Gato, de 63. Esse aqui é o Tennessee Williams e seu gatinho Sabá. O escritor é conhecido pela autoria de peças famosas como Gato em Teto de Zinco Quente e Um Bonde Chamado Desejo. Aclamado pela crítica, recebeu 2 prêmios Pulitzer. Esse aqui é o Ernest Hemingway e um de seus gatos. É um dos escritores mais famosos de todos os tempos. Escreveu Velho e o Mar e recebeu o Nobel de Literatura em 54. A escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette pousa ao lado de seu gatinho. Ficou famosa pelo romance Chérie, no qual descreve o relacionamento entre uma mulher e um homem 24 anos mais jovem. Donna Tartt e sua Pug Pongo. Ela é escritora e romancista. Ficou famosa pelo best-seller A História Secreta, de 92. Esse aqui é o Maurício Sendak, que posa com Herman. O escritor e ilustrador ficou famoso pelo livro Onde Vivem os Monstros e pelo desenho animado Pequeno Urso. E.L. Doctorow nada com sua cachorra Beck. É um autor americano conhecido por suas obras recheadas de história e crítica social. Seu livro mais famoso é Ragtime. Dorothy Parker, ao lado de sua cachorra Misty. A escritora americana ficou conhecida por seus roteiros de filmes. Ela é autora de Nasce uma Estrela. Clarice Lispector, que eu já mostrei antes, né, na lista dos brasileiros que o mundo mais admira, ao lado do seu cachorro Ulisses. Ela é a mais famosa escritora brasileira. Seu livro mais conhecido é A Hora da Estrela. E quem não conhece, J.K. Rowling, que fez Carinha de Safar, a autora da saga Harry Potter, Dr. Cachorro e Abrigo de Animais. Frank Scaffalo, ao lado do seu cachorro, foi um dos maiores escritores de ficção do século XX. Suas obras mais reconhecidas são A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Edith Wharton equilibra seus 2 cachorrinhos. Ela foi uma grande escritora americana. Ganhou o Pulitzer de 91 pelo romance A Idade da Inocência. O escritor John Steinbeck apareceu com seu cachorro Charlie. O americano autor de A Leste do Éden e As Vinhas da Ira. Recebeu o Nobel de Literatura em 62. Flannery O'Connor posa ao lado de um de seus queridos pavões. É isso mesmo, pavões. Era um dos mais famosos autores americanos. Escreveu Sangue Sábio e O Céu é dos Violentos. Virginia Woolf e sua cachorra Pinka. A escritora britânica é famosa por suas obras modernistas, compostas sobre o método do fluxo de consciência. Escreveu Mr. Dalloway, Orlando e várias outras obras conhecidas mundialmente. Stephen King e seu Corge Marlowe. Ele é um dos escritores de histórias de terror mais famosos do mundo. É autor de O Nevoeiro, O Iluminado, Janela Secreta e várias outras obras.
Ian Fleming e seus cachorros. O escritor britânico ficou famoso por escrever a série de James Bond. E para terminar, William S. Burroughs segura seu gatinho Ginger. Ele foi um dos autores mais famosos da geração Beat. Escreveu Almoço Nu e os hipopótamos foram cozidos em seus tanques. Ok, gente, vamos lá. Vamos falar agora dos livros mais vendidos no mundo, hein? Não é para qualquer um, não. Entre eles configuram O Lado Bom da Vida, que é de ficção, de Matthew Keith, e ficou 10 semanas em uma grande lista. Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas, e a autoajuda Casamento Blindado, de Renato Cristiane Cardoso, foi publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, ok? São 3 dos livros mais vendidos no mundo. Então, eles têm uma posição muito boa em várias editoras, americanas ou não, americanas e brasileiras, e também em várias listas de jornais famosíssimos, muitos deles até no New York Times. E para encerrar nosso programa de hoje, vamos falar das datas de lançamento de livros daqui do Brasil, é isso mesmo, vamos mostrar datas de lançamento de muitos que já foram lançados, né, do ano todinho, e de alguns que ainda vão ser lançados, e a previsão para isso. Sim. Vocês mesmos vão acompanhar comigo, a gente vai ver isso agora mesmo, para ver a capa dos livros, também fica uma coisa ótima. Data de lançamento. Janeiro de 2013. O Lado Bom da Vida, que eu já tinha dito agora há pouco, do Matthew Keith, que já foi lançado. O Último Tiro, também já foi lançado. Final, de Becca Fitzgerald, já foi lançado. O Caminho para Woodbury, de Robert Coleman e Jay Bonasbaga, também já foi lançado. Vamos abaixar um pouco aqui. Corpo de Delto, de Patrícia Cornway, também já foi lançado. Filhos do Fim do Mundo, de Fábio Barreto, já foi lançado. Esperando por Você, de Suzane Colassante, já foi lançado. Uma Questão de Confiança, Louise Milton. Seduzido pelo Luar, Larry Hamilton. 9 Minutos com Blanda, Fernanda França. A Mídia que Fazia Nevar, Grace McLean. O Lorde Supremo, Trude Canavan. No Limiar do Desejo, Eve Berlin. A Maldição, Rachel Hawkins. O Castelo Encantado, Edith Nesbit. Micro, Michael Crichton e Richard Preston. Magia de Sangue, Tessa Grayton. Garota Tempestade, Nicole Spiller. O Legado dos Van Halen, Melissa de la Cruz. Frágil Eternidade, Melissa Marr. Mentirinhas Inocentes, Lauren Conrad. O Morto, Charlie Hickson. Furacão Dourado, Charlie Hickson. Também Se Você Não Verão, Jenny Han. Fevereiro de 2013, os lançamentos. Oxa, Pollock, O Coração dos Dois Mundos, Jane Plicota e Gendrine Wolf. Heaven, Alexandra Dorneto. Never Sky, Sob o Céu do Nunca, Verônica Rossi. 18 Luas, Cami Garcia e Margaret Schott. Eona, O Olho do Dragão, Alison Goodman. Senhor Boom e os Cristais do Poder. Andy Stanton, Adeus por Enquanto, Larry Frankel. O Cavaleiro Fantasma, Cornel Funk. Destino Sombrio, Louise Hill. Bons de Briga, Marcos Uzak. Extraordinário, R.J. Palácio. E A Torre Invisível, Nis Johnson Shetton. Março de 2013, lançamentos. Os 12, Justin Cronin. Caçadores, James Pelham. Junto para Sempre, Valci Carrasco. A Espada na Pedra, T.H. White. Garota Exemplar, Gillian Flynn. A Hospedeira, Stephen Meyer. O Teorema Catherine, John Green. Príncipe Mecânico, Cassandra Clare. O Espadachim de Carvão, Afonso Solano. 1 Milhão de Sóis, Beth Harris. Enigmas, Jessica Verday. Um Motim no Tempo, James Dashner. Um Resgate Impossível, Judy Watson. Starcraft, Ponto Crítico, Christine Golden.
A Gladiadora, Lizzie Hines. Abandono, Meg Cabot. Will I Live, John Marsden. Livro Vermelho, Nara Roberts. Lançamento de abril de 2013. Esse mês, no caso. Adam Stone, o Rei dos Vampiros, de Gina Showalter. Foi lançado em 5 de abril. A Noite Maldita, André Blanco, foi lançado em 6 de abril. O Destino do Tigre, Colin Hawke, foi lançado em 9 de abril. Revelações, Oliver Bolden, está sendo lançado hoje, dia 12, sexta-feira. Insurgent, Veronica Roth, lança amanhã. A Elite, que era caso, lança dia 23 de abril. Anna Carey, não tem previsão. Anjos da Morte, Edward Sport, também não tem previsão. Destinos, April Pike, também não tem previsão. Para maio de 2013, temos A Marca de Atena, de Rick Riordan, também não tem previsão. E Os Diários do Semideus, Rick também não tem previsão. Para junho de 2013, temos Inferno, de Dan Brown, sem previsão. Sem título definido, Cynthia Hand. E O Pesadelo, Joseph Delaunay, para julho de 2013. Perdão. Darkwater, Tricia Hirebone. E Mortal Call, The Rick Landy, para agosto de 2013. Temos Lover at Last, ou seja, Amor à Primeira Vista, de J. Ray Ward. E os outros de 2013, Gregor and the Code of Clans, Suzanne Collins, Dead Island, Ilha Morta, Mark Morris, Trugan the Evernight, Veronica Rossi, Rebel Heart, Moira Young, Um Herói para Wonderland, Tony Diterley, A Torre Invisível, Nis Johnson Shelton, Prodigy, Mary Lou, todos sem previsão para lançamento. Ok, pessoal, é isso aí, o programa termina por aqui. Eu gostei muito da companhia de vocês, mas até mais uma semana que vem a gente volta com muita mais informação. Beijo, até lá!